Se calhar a primeira coisa a apresentar será a geometria sagrada. Portanto, o que nós chamamos de geometria sagrada hoje em dia era uma das geometrias dos mestres, era a geometria dos mestres construtores de catedrais europeus. Portanto, existe um método que foi criado para formar os construtores medievais e é isso que foi transmitido ao longo dos séculos, preservado por algumas linhagens, e eu sou herdeiro desse conhecimento e é isso que eu estou a transmitir aqui em Portugal desde há uns anos para cá. Os construtores tinham dois tipos, se eu puder dizer assim, de trabalho de geometria, embora fosse sempre a mesma geometria, que tinham um nome, era chamada geometria operativa, porque era a geometria que servia para trabalhar na construção da obra, e essa geometria operativa tinha uma forma completamente concreta de execução de riscos, portanto, de um traçado que permitia fazer o talho da pedra, por exemplo, o corte da pedra, a preparação da pedra que seria usada na obra, ou da madeira, por exemplo, que seria usada na obra também. Portanto, essa forma de geometria tem um nome, chama-se estereotomia, hoje em dia, faz parte também da arte do traço, reconhecida mundialmente pelo Unesco como um património europeu muito importante. Eu não venho aqui falar da estereotomia, não venho falar dessa aplicação de uma geometria em 3 dimensões, 3D, que é feita no plano para depois ser elevada a 3D e ser executada. Imaginem que vocês são mestres ou companheiros construtores e querem dar aos vossos companheiros de ateliê ou de estaleiro o gabarito que vai servir para a execução da pedra, ou da escultura, ou do pedaço de madeira que vai depois ser usado na obra. Então usava-se esse tipo de traçado que era riscado no chão, ou riscado nas paredes, por isso recebeu em Portugal o nome de risco. Era arriscado fazer esta profissão. E, aliás, os traçados de estereotomia são lindíssimos, mas muito complexos. O que eu venho aqui falar, e o que faz parte da formação em geometria sagrada que eu transmito, não é essa parte da estereotomia, é a parte da geometria dos traçados reguladores. Ou seja, imaginem que o mestre ou o companheiro que é responsável pela obra, ou por uma parte da obra, quer garantir a harmonia das várias partes da obra. Então vai trabalhar num traçado regulador, que é o que vai ser a forma-mãe, ou uma das mães, que vai depois produzir os vários gabaritos. Não sei se faz sentido no que estou a dizer, mas já poderei explicar um bocado melhor. Quando nós hoje em dia vamos à internet e fazemos uma pesquisa sobre geometria sagrada, encontramos toda uma série de informação que é bastante reduzida. Fala de um leque muito curto, na maior parte dos casos. Fala, por exemplo, na aplicação e no estudo da flor da vida e das suas formas, como é que se diz? Derivadas, das suas formas derivadas. Derivantes, obrigado. Ou encontramos, por exemplo, coisas sobre a divina proporção, sobre o número de ouro, e temos a ideia de que a geometria sagrada é a aplicação, é aprender um método, uma receita, que depois vamos aplicar a todas as situações da nossa vida. Ou vamos aplicar as mesmas formas para nos elevar pessoalmente, ou para elevar as nossas vidas, ou para bonificar e melhorar o sítio onde nós vivemos, o espaço onde vivemos, etc. De facto, tudo isso faz parte da geometria sagrada. Mas o que chamamos de geometria sagrada hoje é a herdeira dessa antiga geometria dos construtores. E quando eu falo de construtores, não pensem só, por favor, em pedreiros e carpinteiros. Temos que pôr dentro do saco dos construtores imensa gente. Temos que pensar nos mestres vidraceiros, nos ferreiros, nos alfaiates, nos sapateiros, nos padeiros, nos moleiros. Tudo isso faz parte dos mestres construtores. Portanto, dizendo de outra forma, os artesãos medievais usavam um modelo de trabalho, uma forma de trabalho, que era ensinada a pessoas analfabetas e que não tinham capacidade de compreensão de matemática, portanto não usavam ferramentas de cálculo
na altura da Idade Média, o ábaco ainda não tinha sido introduzido, portanto, na altura que eu estou a falar do século XI, século XII, o ábaco vai ser introduzido mais tarde. Existiam formas de ábaco que vinham do tempo dos romanos, mas eram muito raros na Europa. Portanto, estamos a falar de uma geometria que não usava cálculo, era tudo feita. Portanto, imaginem, para se resolver problemas concretos, harmónicos, de uma arte qualquer, ou de uma construção, e eu posso falar da pintura, posso falar de padaria, posso falar da forma perfeita do pastel de nata, ou, se quiserem ainda, vou-vos dar um exemplo muito simples e muito concreto. Imaginem que vocês fazem doces. Imaginem que vão apanhar amoras no verão e vão pedir um quilo de amoras. E chegam a casa e começam a perguntar qual é a melhor proporção para eu fazer um doce de amora que toda a gente vai gostar imenso. Nós em Portugal temos uma receita simples, 1 kg de açúcar para 1 kg de fruta, e é geralmente isso que fazemos. Na minha opinião, os doces ficam sempre demasiado doces. As compotas ficam demasiado doces. Ora bem, se aplicarmos, por exemplo, o número de ouro, a divina proporção, aplicar 600 gramas de açúcar para 1 kg de fruta, temos um doce da romba que vai agradar a toda a gente e vai ser a proporção perfeita. É claro que agora depende da quantidade de açúcar que as frutas têm. Este exemplo que eu estou a dar. Portanto, esta geometria é então era uma ferramenta simples, popular, caseira, de poder resolver, que permitia resolver problemas muito complexos, como, por exemplo, problemas de engenharia que estavam subjacentes à construção das catedrais. Imaginem o que é que foi fazer a obra das catedrais, que aguentou estes séculos todos e que continua a estar em boas condições, depende de algumas não estão em tão boas condições. Se vocês pensarem, por exemplo, na Torre Eiffel, desde que foi feita, há 100 anos atrás, um bocadinho mais de 100 anos atrás, já teve que ser restaurada praticamente 100 vezes em relação, ou seja, o restauro de ferro que foi necessário para preservar a Torre Eiffel equivale a uma quantidade enorme de torres Eifféis construídas novamente com a mesma quantidade de ferro. As catedrais que eu falo, as medievais, preservam-se de uma forma absolutamente fascinante. Por exemplo, quem conhece aqui o Mont Saint-Michel na Normandia terá aí um ótimo exemplo do que é uma obra muitíssimo bem feita, que recebe ventos fortíssimos que vêm do oceano e mesmo assim consegue ser preservada. Eu vou falar aqui muito de construtores, porque é esta a origem desta geometria, da transmissão da geometria. Mas não pensem, por favor, que a transmissão da geometria sagrada é só para arquitetos ou só para pessoas que estão a trabalhar numa obra de construção, arquitetos ou engenheiros. Então, estas corporações de trabalhadores, que no fundo eram todas as classes artesanais da Idade Média, viviam num momento em que havia muito pouca informação, muito pouca cultura, e eles recebiam uma informação de altíssima qualidade, nessa altura, que vinha da geometria. Como? A geometria surge nos meios monásticos, para já. Portanto, vai ser embebida de todo o conceito de conhecimento e de filosofia e de espiritualidade e religiosidade de que eram garantes ou eram preservadores dos mosteiros europeus. Se pensarmos na Idade Média, até ao dito Renascimento, a cultura na Europa estava preservada nos mosteiros. Não, mais ninguém tinha cultura oficial. Isto é o que se diz normalmente. Mas, para além dos mosteiros, os artesãos eram formados nos mosteiros e recebiam também a sua forma de cultura. Essa forma tinha então um componente fortemente filosófica, e com isto eu quero dizer de amor pela sabedoria, fortemente interrogadora da natureza, das leis naturais, e, portanto, compunha ou formava uma forma iniciática, uma transmissão iniciática. A pessoa que aprendia esta geometria era também formada em filosofia. Eu estou a falar de uma filosofia super fácil de adquirir, super popular. Não estou a falar da filosofia das nossas universidades de hoje em dia, embora seja a mesma coisa. Só que a aproximação é mais, se quiserem, a filosofia do oleiro, que está todos os dias a trabalhar na sua roda e que vai fazendo as suas peças de olaria e que vai pensando no que é a terra, no que é o pó, no que é o regressar à terra, no que é a vida, no que é a morte, etc. Se lerem, por exemplo, os poemas do Omar Khayyam, um dos
poetas persas mais famosos, ele fala imenso do vinho e, sobretudo, das jarras que recebem o vinho, e está sempre a fazer analogias sobre a forma como essa terra já foi outros seres antes de ser terra, e agora o vaso, se calhar, foi um ser que viveu antigamente. Portanto, há toda uma componente de reflexão filosófica que está subjacente ao trabalho manual, que nós hoje em dia aprendemos a denegrir. Nós vivemos numa sociedade que exalta muito o trabalho intelectual e esquecemos que é a mão que faz, que vai educar o cérebro. E, portanto, esta geometria de que eu falo é uma prática constante, uma prática de muito trabalho, de muita observação, e que nos vai formar, vai nos informar, vai nos educar. E eu vou sair, por causa de estar a fazer esta prática, eu vou sair mais rico, mais conhecedor de todo o universo que está à minha volta. Imaginem, por exemplo, que vocês são velejadores que decidem atravessar o Oceano Atlântico, à vela, por exemplo, ou querem dar a volta ao mundo inteiro num navio à vela. Imaginem que estão a fazer isto a solo. Imaginem a quantidade de momentos em que vocês estão sozinhos com o universo à vossa volta. Ora, a geometria traz este tipo de lançar-nos diretamente no meio de um oceano, obrigar-nos a contemplar uma série de mistérios e de organizações universais que estão representadas na geometria, ou de que a geometria pode ser o espelho, pode ser o reflexo, mas que, neste caso, não nos obriga a estar a solo a fazer a travessia. Nós podemos estar a falar com outras pessoas e a partilhar esse conhecimento, essa informação com outras pessoas. Estou a fazer aqui uma abordagem um bocado estranha à geometria sagrada. Vou voltar um bocadinho atrás para tentar mostrar outras perspectivas desta geometria, que chamamos de geometria sagrada hoje em dia. Se vocês pensarem em coisas muito simples, como a forma dos sapatos que calçam neste momento, para quem é fumador, a forma do maço de tabaco que vocês usam, por exemplo, a forma do isqueiro, a forma dos copos ou das chávenas com que vocês beberam o chá um bocadinho, a composição do chá, a composição da água que sai das torneiras, a própria forma da torneira, a constituição dos tubos da torneira, esta casa, tudo isto é feito com geometria que nós chamamos de geometria sagrada hoje em dia. Existe uma capacidade de poder compreender o universo todo que nos rodeia através do uso de uma ferramenta que é muito simples. Não tem nada de extraordinário na sua compreensão. Exige duas coisas. Exige rigor e tolerância. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu quando faço geometria, tenho que tentar ser rigoroso, mas também tenho que tentar ser tolerante comigo mesmo e com os outros, com os materiais, com tudo. Nós hoje em dia vivemos com imensa facilidade no trabalho. Nós temos folhas de papel, temos lapiseiras, vamos a um sítio qualquer, compramos uma lapiseira 0.5, por exemplo, para fazer um traçado muito preciso. Temos marcadores, temos software em computadores que nos permite fazer trabalho de geometria muito interessante e muito avançado. Os antigos geómetras, de que eu estou aqui a falar, trabalhavam em zonas de terra batida e trabalhavam com pedrinhas e trabalhavam com estiletes com os quais faziam riscos no chão. Trabalhavam com cordas embebidas num pó colorido que depois esticavam para fazer marcar as linhas, por exemplo. Estou a servir para linhas. Exatamente. Estamos então a falar de um tipo de trabalho que é muito artesanal e, portanto, esta geometria é artesanal. Ela vai nos permitir aprofundar a arte e a nossa própria arte, ou a arte de ser eu, se quiser. E vai ao mesmo tempo, enquanto eu faço isso, ela vai me transformar. O traçado geométrico vai criar uma sonoridade que é inaudível aos ouvidos, mas que vai agir diretamente sobre mim mesmo, sobre as minhas células, sobre a minha composição interior, sobre quem eu sou. E vai fazer de mim, eu quando estou a trabalhar de uma forma geométrica, é como se eu estivesse a trabalhar num cristal. Um cristal que está a cantar na minha folha de papel. E esse canto do cristal está a agir em mim, eu estou a agir nele, e sem eu dar por isso,
E à medida que eu vou fazendo os traçados, eu vou criar essa forma, essa vibração cristalina dentro de mim. E vou fazer dela uma irradiação. Não sei se percebe o que eu quero dizer. Ou seja, eu vou aprender uma coisa que passa a ser eu passo a ser ela, e sem eu dar por isso, eu vou começar a trazer essa vibração comigo, essa irradiação comigo.